Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, público presente, funcionários da casa, Serginho, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª reunião ordinária do ano em curso. Solicito que a primeira secretária faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª reunião extraordinária de 12 de novembro de 2025 às 17 horas. Ao 11º dia do mês de novembro de 2025, nesta cidade de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida 15 de Novembro, número 829, Centro, às 17 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Redenção da Serra em sua 11ª reunião extraordinária, sob a presidência do excelentíssimo vereador Wellington Sonei Alves. Foi procedida a chamada nominal dos senhores vereadores, tendo sido registradas as presenças dos seguintes vereadores: Edenilson Aparecido Ângelo Medeiros, Igor Barbosa dos Santos, Isabel Cristina de Oliveira, Geraldo Aparecido da Silva, José Ivo Alves Pereira, José Roberto Santos, Marco Joel de Faria e Sebastião Dias. Havendo quórum regimental, o presidente cumprimenta a todas as pessoas presentes e aos internautas, desejando-lhes boa tarde. Em seguida, inicia a leitura da pauta e, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da 11ª reunião extraordinária de 2025. A seguir, solicita a secretária que faça a leitura da ata anterior. A secretária cumprimenta a todos os presentes e aos internautas, desejando-lhes boa tarde, e faz a leitura da ata da 20ª reunião ordinária de 10 de novembro de 2025, que, após lida, foi aprovada por todos. Após a leitura da ata, o presidente inicia os trabalhos com a secretária fazendo a leitura do expediente dos vereadores. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 38, de 5 de novembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. E o parecer da Comissão de Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei número 38, de 5 de novembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Seguimos com a segunda parte da ordem do dia. Matérias em regime de urgência. Projeto de lei número 38, de 5 de novembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. O presidente coloca o projeto em votação e discussão, sendo aprovado por todos. Matéria em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei número 18 de 2025 da mesa diretora. Altera a Lei Complementar número 1 de 2017 e dá outras providências. O presidente coloca o projeto em votação e discussão, sendo aprovado por todos. Projeto de Lei número 19 de 2025 do Poder Legislativo. Dispõe sobre a concessão de homenagear os cidadãos nascidos no município que contribuem ou contribuíram de forma reconhecida para o progresso de sua cidade berço, com título de cidadão benemérito José Caetano Ramos Ferreira Neto. O presidente coloca o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por todos. Após as votações, seguimos com as considerações finais. E nada mais havendo a tratar, o presidente declara encerrada a presente reunião e anuncia que a próxima reunião ordinária será no dia 24 de novembro de 2025, às 18 horas. Agradece e se despede, desejando boa noite a todos, e para constar, eu, Isabel Cristina de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Redenção da Serra, 12 de novembro de 2025. Ata está em apreciação. Aprovado por todos, sem ressalva, solicito que a primeira secretária faça a leitura do expediente do Executivo. Projeto de lei número 39 de 2025, de 12 de novembro de 2025. Autoria do Poder Executivo.
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMA, do município de Redenção da Serra, dando outras providências. Justificativa. Tendo a honra de submeter-se à elevada consideração de vossas senhorias o projeto de lei em anexo, que objetiva a criação de lei que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente. A matéria contida neste projeto de lei se coaduna com as necessidades municipais, visto que tal lei, uma vez aprovada, visa promover a promoção do meio ambiente a nível municipal, além de se possibilitar, por meio do Fundo Municipal, a captação e gestão de recursos em prol à geração de infraestrutura, projetos de desenvolvimentos e a manutenção dos eixos que compõem o meio ambiente, com a finalidade de captação, repasse e aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento, implantação e incentivo, investimento e execução de planos de programas, projetos, atividades, serviços e obras que visem ao uso racional dos recursos ambientais, na melhoria da qualidade do meio ambiente, na preservação de danos ambientais e na promoção da educação ambiental do município. Este projeto, se transformado pela soberania e vontade dos senhores vereadores, promoverá ainda promover a promoção de atividades educacionais, incentivar a busca de recursos e divisas. Ao submeter o projeto à apreciação desta Igreja Casa, estamos certos de que os senhores membros da Casa Legislativa Municipal saberão apreciar e, sobretudo, reconhecer o grau de propriedade à sua aprovação. Projeto de lei número 39 está em votação de urgência. Aquele que for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Urgência aprovada por todos. Projeto de lei número 40 de 2025, de 12 de novembro de 2025. Institui o programa Feira do Produtor Rural e a Feira do Produtor Rural no âmbito do município de Redenção da Serra, com a sua devida estruturação, desenvolvimento e coordenação pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, em observância às normas e procedimentos do programa e às legislações vigentes nos âmbitos municipais, estaduais e federais. Justificativa e exposições de motivo. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o programa Feira do Produtor Rural e a respectiva feira no âmbito do município de Redenção da Serra, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, visando fomentar o desenvolvimento econômico e social do meio rural, promover a comercialização direta dos produtos agrícolas e fortalecer a agricultura familiar e o empreendedorismo rural. A criação do programa e da feira proporcionará aos produtores rurais capacitação técnica e gerencial, possibilitando-lhes comercializar seus produtos de forma direta, eliminando intermediários e garantindo melhor renda e valorização do trabalho no campo. Além disso, promove a integração entre os produtores e consumidores, com estímulo ao consumo de alimentos frescos, de qualidade e procedência conhecida, contribuindo para a segurança alimentar da população local. A parceria com o SENAR assegura a observância de créditos técnicos e formativos de excelências, uma vez que o programa prevê etapas de capacitação e certificação, seguidas de implantação da feira, garantindo a sustentabilidade e o êxito do projeto. A Feira do Produtor Rural também se consolidará como espaço de convivência comunitária, valorização cultural e estímulo ao turismo local, podendo ser integrada a eventos do calendário municipal. Projeto de lei número 40 está em votação de urgência. Aquele que for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos a urgência. Projeto de lei número 41, de 17 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Justificativa.
Temos a honra de nos dirigir a esta douta Casa Legislativa para apresentar a presente projeto de lei que tem por objetivo abrir crédito adicional especial advindo da proposta incrementos temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde. O recurso é destinado ao custeio da saúde do município de Redenção da Serra para a prestação de serviços médicos. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Solicito que a primeira secretária faça a leitura do expediente do Legislativo. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Em análise pela Comissão, projeto de lei número 33 de 2025 do Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Redenção da Serra para o exercício financeiro de 2026. Relatório. A matéria em análise nessa Casa Legislativa, o projeto de lei número 33, que foi submetido à análise jurídica, e após a observação, o projeto necessita de adequações para sua legalidade. Desta forma, a relatora se posiciona pela constitucionalidade, desde que atendendo às ressalvas que foram pontuadas pela Procuradoria Jurídica, no qual compete à Comissão de Finanças Públicas e Tributação averiguar os quesitos contábeis que foram pontuados. Parecer da Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Em análise pela Comissão, projeto de lei número 33, de 27 de agosto de 2025, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Redenção da Serra ao exercício financeiro de 2026. Resumo do parecer. O relator da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, depois de estudos relacionados à matéria e analisando o parecer jurídico desta Casa, o mesma se posiciona favorável ao projeto. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em análise pela Comissão, projeto de lei número 32 do Poder Executivo. Plano Plurianual, exercício 2026 a 2029. Resumo do parecer. A matéria em análise nessa Casa Legislativa, projeto de lei número 32, que foi submetido à análise jurídica e, após observações do projeto, necessita de adequações para sua legalidade. Desta forma, a relatora se posiciona pela constitucionalidade, desde que atendendo às ressalvas que foram pontuadas pela Procuradoria Jurídica, no qual compete à Comissão de Finanças Públicas e Tributação averiguar os quesitos contábeis que foram pontuados. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Em análise pela Comissão, projeto de lei número 32 de 2025. Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Redenção da Serra para o quadriênio de 2026 a 2029. Resumo do parecer. O relator da Comissão Permanente se posiciona de maneira favorável ao projeto de lei número 32, de 27 de agosto de 2025, depois de analisar o parecer jurídico. Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 18 de novembro de 2025, concede título de cidadão honorário redencense ao Ilmo-Senhor Nelo Biondi, de autoria da vereadora Isabel Cristina de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 2, de 18 de novembro de 2025. Concede título de cidadão honorário redencense ao Ilmo-Senhor Venâncio Antunes dos Santos Júnior, de autoria do vereador Igor Barbosa dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo, de 18 de novembro de 2025. Concede título de cidadão honorário redencense ao ilustríssimo senhor Idelbrando Vanoni Júnior, de autoria do vereador Edenilson Aparecido Ângelo Medeiros. Indicações. Indicação número 179 de 2025, da autoria da vereadora Isabel Cristina de Oliveira.
Indico ao Executivo Municipal, através do órgão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Departamento Municipal de Trânsito, a remoção de arbusto obstrutor na rotatória de entrada da cidade, na rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro. Justificativa. O arbusto se encontra justamente na rotatória de chegada à cidade, em ponto estratégico, reduzindo a visibilidade dos motoristas, sobretudo daqueles que trafegam no sentido Natividade da Serra, em manobras de entrada e saída da rotatória. A vegetação, por sua densidade e porte, compromete a leitura de placas de sinalização e a visualização de outros veículos, elevando o risco de acidente. A presença dessa obstrução pode interferir também na identificação de possíveis pontos de iluminação pública ou eventuais reflexos para os motoristas. Dado o grau de risco associado, recomenda-se que a intervenção seja tratada como prioridade, visando garantir maior segurança viária do local. Indicação número 180 de 2025, da autoria do vereador Igor Barbosa dos Santos. Indica ao Executivo Municipal a instalação de iluminação pública com sensores de presença em ponto específico ao longo da rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro, visando melhorar a segurança e a visibilidade de motoristas e motociclistas e pedestres. Justificativa. A presente solicitação foi motivada por demanda de munícipes que utilizam diariamente a rodovia e relatam que determinados trechos se encontram completamente escuros durante a noite, especialmente em áreas onde há redução de velocidade, acessos a bairros rurais e ponto de embarque e desembarque de passageiros. A falta de iluminação adequada prejudica a visibilidade de motoristas e motociclistas e eleva o risco de acidentes, além de agravar a sensação de segurança, considerando que se trata de um trecho isolado e com grande circulação de pessoas nos horários noturnos. A instalação de iluminação pública, ainda que com sensores de presença, quando aplicáveis, representa medida simples, eficaz e de baixo custo, proporcionando mais segurança viária, proteção aos usuários do transporte público e bem-estar aos motoristas da região rural. Diante do exposto, solicita-se especial atenção ao Executivo Municipal para que essa melhoria seja analisada e incluída no planejamento de infraestrutura urbana e rural. Vamos passar para a tribuna dos vereadores. Aqueles que queiram usar a tribuna, fazer o favor de vir assinar o livro.
Para uso da tribuna, pelo tempo regimental de até 10 minutos, vereador Sebastião Dias. Boa noite, empresário. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, quem está assistindo em casa das redes sociais. Eu queria fazer uma indicação sobre o parquinho ali aqui em cima. O povo vem aqui no cemitério e precisa de banheiro. Então, eu precisava de um banheiro ali e um bebedouro ali. E, então, quando está fechado o bar, não tem onde o povo ir. É a indicação que eu queria fazer. E a outra é lá no Venâncio. O vereador Marco Joel, o vereador o Ivo, já pediu já um ponto de ônibus. Eu já fiz indicação para esse tempo também. Está precisando de um ponto de ônibus lá. E a outra, os moradores estão pedindo lá também, que está faltando água lá embaixo também, no Venâncio. Então está precisando os moradores de baixo ali que fazer um poço d'água lá. Esse aí. E lá no bairro de Piraí também, os funcionários foram limpando as bocas de bueiro, foi até na Cava Grande. Então eu estava pedindo para fazer até lá no Piraí, até no Moço Somantino. E a outra coisa também que está precisando, lá, 2 pontes secas, lá no Piraí. As pranchas estão quebradas. E a indicação que eu queria fazer também, o prefeito agora está tirando os broquetes para pôr no Morro da Cachoeira e no bairro de cima, lá, no morro mais pesado lá. E a outra indicação que o povo está pedindo também é lá na Vida das Graças, que está muita moto andando de lá à noite, fazendo bagunça e muito furto. E eu estive conversando com o sargento, e porque vai mandar mais viatura lá. É isso as minhas palavras. Boa noite a todos, muito obrigado. Para uso da tribuna, pelo tempo regimental de até 10 minutos, vereador Marco Joel de Faria. Senhor presidente, senhor secretário, vice-presidente, senhores vereadores, público presente, senhora de casa que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos. Pegando o gancho do vereador que me antecedeu, realmente também essa semana nós fomos cobrados novamente pelo ponto de ônibus ali, de frente à entrada dos Venâncios, quer dizer que nós já estamos cobrando novamente, e como fui cobrado também, né, a respeito desse ponto de ônibus, do abrigo, principalmente devido agora a essa época de chuva, né? Eu quero, senhor presidente, aqui agradecer que nós fizemos a indicação da estrada ali da Cava Grande, onde vai ali até a divisa de Jambeiro, Piedade, Samambaia e Piraí, para que faça a limpeza nesse período escasso de chuva, né, para que, principalmente na Cava Grande, o órgão público fizesse ali a limpeza por conta dos cortes, muita folha lá da Cava Grande, que cai tudo nas bocas de lobo. Então, aí, graças a Deus, naquele trecho foi feito, e nós reforçando o pedido aqui do vereador para que isso faça a volta da Samambaia e Piedade e Piraí, para que faça essa volta da limpeza aí das bocas de bueiro. Mas o da Cava Grande quer deixar aqui já os nossos agradecimentos. Fui também novamente questionado, né, sobre a ponte do Pinheirinho. Agora há pouco o encarregado nos passou que não está no esquecimento não, é uma preocupação do prefeito em concluir aquela ponte. Não vai ser a terceira, segundo ele vai ser a própria prefeitura, né, que está aguardando lá as pranchas, para que termine aquela ponte, mas as vigas já levaram, e segundo ele a meta é quanto mais rápido nessa semana dar prioridade à ponte lá do Pinheirinho. Quero agradecer, claro, nós fizemos aqui, esse vereador apresentou o projeto que a casa aprovou, o prefeito sancionou, dando o nome da rua 1º de dezembro, né, que ela começa no Parquinho e vai até a rua Celso Machado da Cruz, lá embaixo,
Aí, com isso, graças a Deus, a Sabesp ligou a água até lá embaixo, né? Então, a gente, isso, quando é melhoria, nós só temos que agradecer. Aí, devido de ter cortado lá, a prefeitura foi, né, fez um serviço bom lá no morro, e agora a gente tem também, claro, né? A pessoa fala, a luz não vai vir, é por etapa, né? Por conta de lá ser considerado clube, né? Então, nós vamos caminhando devagarinho, mas a intenção é cobrar, como já conversamos com a Electro, tá? Para que facilite a ligação de luz daquelas pessoas que estão construindo e os que já moram lá. Mas a rua, 1º de dezembro, agora é até lá embaixo e já está recebendo, sim, as suas melhorias. E agradecer e parabenizar o prefeito. Quero dizer também que esse vereador, hoje mesmo foi uma pessoa visitar lá em casa, parabéns à Rita, né, pelo trabalho excelente que faz aí, diante da saúde, de visitar as casas, fazer cadastro. Hoje esteve lá em casa, né, perguntando se os meus exames, perguntando o exame de rotina, de nós homens, né, quando fala exame de rotina, perguntar para vocês, todo ano você faz exame de rotina, é a coisa mais difícil, mas da forma que ela trata, da forma que ela, dos dados que ela pega, da preocupação que ela tem, não é com a gente, mas com todos aonde ela vai visitar, né? E ainda ela falou assim, mas você corre tanto em marcar exame para os outros, mas e para você? Eu falei, então, quero dizer que esse vereador faz um trabalho, ali da sua razão não parece, mas eu cobro. A gente corre atrás para poder marcar exame para os outros, brigar pela vaga, né? Quer dizer que o município às vezes vem padecendo aí. Eu venho lutando, cobrando a DRS, porque a gente sabe que muitos exames, a cidade, o prefeito, não, muitos ali caem na vaga do CROSS. Vaga do CROSS depende do estado. E do estado estava uma miguelagem, uma demora de marcar vários tipos de exame, de liberar o nosso município. Às vezes eles fazem um cálculo ao IBGE, mas a demanda nossa, a demanda é bastante. Tem exame ali que estava ali travado com pessoas de várias áreas há muito tempo. Então, eu quero dizer que eu já fui 2 vezes, agora nós estamos fazendo levantamento de todos. Aqueles que está, não só do oftalmo, que é um que tem mais de 300 esperando, mas várias. Na parte de ortopedia, então, minha nossa. Até na parte de cirurgia, né? Então, tudo que é vaga do CROSS, então a gente está brigando, a gente corre, cobra eles, né? E diante dessas cobranças, penso eu, tenho certeza, junto com o secretário Thales, vai dar resultado, que nós já estamos entregando todas as demandas e a gente está lutando e cobrando. Quero parabenizar as parcerias que a prefeitura faz em pagar fora, a parte do social que faz, que nem a parte agora de exame de sangue feito agora, voltou num laboratório muito bom, que é o 10 de julho, né? Para desencalhar os exames de sangue também. Então, é uma coisa, formiguinha, que a gente está atento, e eu corro e faço as minhas cobranças. E também a gente ajuda, né, o Poder Executivo, anunciando aqui, agradecer o Alex, né, que é o assessor parlamentar Alex de Oliveira, assessor parlamentar deputado Milton Vieira, que nos concedeu R$100 mil. Eu falei, na onde? Falei, saúde, pagar exame. Você entendeu? Então a gente cobra, mas de uma outra parte, até esse deputado federal do partido do nobre vereador Sonano, da mesma forma, eu vou lá, entro dentro da farmácia, vou especulando, perguntando por que é isso pode ser. Por exemplo, isso já aconteceu, né? Às vezes a pessoa passa no consultório médico, ele dá a sua receita, né? A pessoa pega a receita, para onde vai? Vai para a farmácia. Aí chega na farmácia, né? Daí quem está lá atende. Quero parabenizar o trabalho do Virgílio, do Regi, as pessoas que lá nos atendem. E aí, às vezes, ele fala, puxa vida, rapaz, esse remédio não tem, mas tem esse que é igual com outro nome. Você entendeu? E realmente ele é igual, só está outro nome. Na farmácia, mas no consultório, o médico, ele na receita, ele coloca um outro, né? Então, o que eu estou pedindo aqui, a minha indicação verbal, mas já fui lá falar, quero deixar vocês cientes, é que
para que se ajuste as informações entre farmácia e o consultório médico, você entendeu? Para que, às vezes, as pessoas possam ser melhor ainda atendido e ser, principalmente na farmácia, às vezes sai com a receita e colocar o remédio que tem lá. Porque, às vezes, o nome é diferente, mas é o mesmo que que o médico vai receitar, né? Então, para bater entre farmácia e consultório médico. Porque essa semana mesmo, a pessoa mostrou a receita, mandou correr atrás de remédio, o médico ele deu um nome e na farmácia tinha, mas com outro nome. Então, é só essa informação aí. Então, essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Para o uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos, vereador Igor Barbosa dos Santos. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, público presente, nobres colegas vereadores, pessoal aí que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de estar informando todos os munícipes a respeito das inscrições para a campanha de castração de cães e gatos no nosso município. Serginho, por favor, a imagem. Essas inscrições começaram no dia 17, agora de novembro, e elas vão até sexta-feira agora, dia 28. Então, todos aqueles que estão interessados em castrar seu cão ou gato, a gente já fez a divulgação aí através das redes sociais, a prefeitura fez a divulgação, eu também, através das minhas redes sociais, fiz essa divulgação. Então, todos aqueles interessados que façam aí a inscrição quanto antes. Hoje, eu tive conversando com o Felipe, que é o veterinário da prefeitura. Ele me passou que já se aproxima de 180 inscrições para castração. Então, para que aqueles que desejam ser contemplados por esse benefício que a gente vai ter no nosso município, que façam a inscrição o quanto antes, pois elas serão limitadas e o prazo, como está aí na imagem, é o dia 28. Continuando, alguns dias eu estive observando a obra de pavimentação com bloquetes na rua 28 de agosto, como vocês podem ver na imagem, ao lado do nosso vice-prefeito Chico. Diversas ruas foram contempladas com essa pavimentação, mas essa é a que está no ritmo mais avançado, um ritmo mais acelerado, então a gente esteve por lá, conversou com o pessoal prontamente nos atendeu, tirou as nossas dúvidas, e eu que, inclusive, moro por lá, tenho observado com um olhar leigo, mas um olhar de quem está vendo que realmente está ficando muito bom. Volto a falar aqui, já falei isso aqui nessa tribuna, precisava muito dessa reforma na rua, não só na rua 28 de agosto, mas em todas que estão sendo contempladas. Tem o benefício dos bloquetes que estão saindo, diversos colegas aqui já fizeram indicações para vários bairros rurais. A gente sabe o tamanho da importância disso para a nossa cidade, né? E em breve, como eu disse, essa obra está em ritmo avançado. Em breve essa rua já vai estar 100% concluída, apesar das chuvas, né, que fizeram com que desse essa atrapalhada, mas já vai estar concluída. Continuando, gostaria agora, não me recordo se foi na última ou na penúltima sessão, mas eu fiz uma indicação aqui. Gostaria de agradecer ao prefeito Jucimar por ter atendido ela, que foi a manutenção da iluminação municipal na praça do bairro do Pinheirinho, conforme eu solicitei. Inclusive, coloquei um adendo nessa indicação, pedindo para que a manutenção fosse feita antes da festa, e essa indicação foi atendida antes da festa. O pessoal lá do bairro que tinha me pedido que fizesse essa indicação me agradeceu. Infelizmente, eu não pude estar comparecendo na festa, mas para os munícipes do bairro que estavam envolvidos, eles me passaram que foi de suma importância essa manutenção na iluminação lá do bairro. Continuando agora, gostaria de comentar uma indicação que eu fiz essa semana, conforme
a vereadora Isabel fez na leitura, solicitei que o Executivo Municipal, a pedido também de uma munícipe, realize a instalação de iluminação pública com sensores de presença em pontos específicos ao longo da rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro, visando melhorar a segurança e a visibilidade de motoristas, motociclistas e pedestres. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. É óbvio que o tema da indicação é muito importante, mas eu volto a falar da importância da população estar envolvida no nosso mandato. Muitas vezes é uma dor que a gente não observa, que é esse caso. Essa munícipe, ela pega a nossa rodovia todos os dias. Todos os dias ela passa, principalmente no período noturno. Então, é uma dor que ela vê e muitas vezes a gente que é aqui vereador, a gente, claro, observa, a gente trabalha, a gente faz a nossa parte, mas a gente precisa do envolvimento da população. E eu volto a agradecer aqui e, continuando a respeito desse específico, mas eu agradeço o envolvimento de todos os munícipes, já falei aqui também, que nos procurem, que nos tragam as dores. Os pontos que essa munícipe passou com relação à necessidade da iluminação foram os seguintes: proximidades da bica d'água, entradas do bairro da Paineira, ambos os acessos, pontos de ônibus localizados às margens da rodovia, que são utilizados diariamente por trabalhadores e estudantes nos horários de maior escuridão. Volto a falar, muitas vezes a gente está vindo à noite, passando pela rodovia, como nas entradas dos bairros, nas que tem ponto de ônibus, não tem hoje uma iluminação, na maioria delas, fica difícil a gente ver até mesmo uma pessoa lá. Então, para que traga mais segurança para os munícipes, para que eles não sofram algum tipo de acidente, ou até mesmo que não sejam roubados. Muitas vezes o município passa alguém com uma má intenção na beira na rodovia e vê uma pessoa sozinha, passando num ponto de ônibus ou algum lugar específico, realmente fica um lugar perigoso. Então eu peço, volto a frisar, foi o pedido de uma munícipe, mas é uma coisa que assim que ela me falou, realmente eu vi que ela tem muita razão nisso. Então a gente pede para que, assim que possível, o Executivo Municipal providencie para a gente essa iluminação. E para encerrar, como já falei aqui também, estamos tendo no nosso município o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Há algum tempo não tínhamos esse campeonato, e eu tenho comparecido lá, apenas um domingo que eu não consegui ir, mas todos os outros domingos eu fui, vi também diversos colegas aqui lá. A gente vê o quanto isso é importante para a nossa cidade, o quanto isso envolve a população, quantas pessoas assistindo os jogos, quantas pessoas participando dos jogos. Gostaria de agradecer ao Lucas aqui também, que teve o time, entrou, participou. Então, a gente vê a importância do esporte no nosso município. Então, já tivemos diversas rodadas e domingo, agora, nesse final de semana, no dia 30 de novembro, às 9h30 da manhã, será a final do campeonato. Então, gostaria de convidar a todos. A final será entre a equipe do Pinheirinho e a equipe do Redenção Night. Então, convido a todos aqui que possam estar prestigiando esse evento na nossa cidade e estar participando junto com a gente e fomentando cada vez mais o esporte aí na nossa cidade. Uma boa noite a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Para uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos, vereador Geraldo Aparecido da Silva. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores presentes, público presente, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Fica aqui meu boa noite. Quero começar aqui o meu pronunciamento agradecendo ao Poder Executivo pelo carinho, pela atenção que vem tendo com o bairro da Cidade Velha. Agora, essa semana, nos últimos 15 dias, terminaram lá o coreto, ficou terminado também aí uma indicação do novo vereador Ivo, do qual eu agradeço o apoio também,
o banheiro da igreja, da antiga igreja, do qual vem sendo realizado missa todo mês, e também pelo início das obras, né, de restauro da antiga prefeitura, aquele prédio bonito e que chama muita atenção de toda a população e que com certeza desperta muitas lembranças boas, né, principalmente das pessoas que viveram lá naquela época. E eu tenho, como nascido e criado ali naquele local, eu tenho muita esperança que aquela igreja também, com esse trabalho que a gente acompanha, que vem sendo realizado em nosso município, que será aí em breve, teremos notícias boas sobre o restauro aí, quem sabe até da igreja. É uma coisa que a gente vai estar lutando e acompanhando sempre e apoiando também essa luta do Poder Executivo. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu, o vereador Betinho e o nobre vereador Ivo, juntamente com o nosso secretário da Casa de Agricultura, do agronegócio, nós estivemos presentes em uma reunião, juntamente com deputados Embaldi, que é estadual, e também com o deputado federal, delegado Palumbo, do qual a gente levamos algumas demandas. E uma delas é uma demanda, na verdade, é uma demanda, mas com duas ações, que é exatamente a nossa luta pela melhoria de acesso da entrada do bairro do loteamento, que é o Vila das Graças, e também a entrada de acesso na entrada do Vaca Preta, Rio das Antas, que a gente entende ali que já são, principalmente no Rio das Antas, já tiveram várias situações de acidentes, né? Então a gente entrou com um pedido para que eles fizessem um intermédio entre nós e o DR, né? E hoje cedo nós recebemos a notícia que fomos convidados para uma reunião no DR na quarta-feira, juntamente, já assim organizado, com os deputados que estão nos apoiando nessa situação. E esperamos que sejamos contemplados com mais essas duas baias de acesso, uma que seria daqui para sentido Taubaté, para quem entra no Rio das Antas, seria mais ou menos, no nosso pensar, a modelo da entrada do Registro e do bairro Santa Luzia, em Taubaté. Seria ótimo para segurança e acesso, levando em consideração o quanto que esses bairros estão crescendo, o quanto que o acesso aumentou. Temos acesso para a saúde, acesso da educação com as linhas escolares, e a entrada principalmente, eu falo principalmente por causa daquelas curvas que não dá visão nenhuma, mesmo que foi instalada as lombadas, mas mesmo assim a gente fica preocupado e sabemos que uma hora ou outra pode estar acontecendo alguma coisa mais grave ali. Então, quarta-feira, às 11 horas, estaremos presentes lá em Taubaté, na sede do DR, para poder dar início e apresentar essa demanda para eles através de documentos, através de fotos, mas o principal, o primeiro passo foi dado, a esperança veio e a gente vai alimentar ela e vamos conseguir essas melhorias aí, se Deus quiser. Uma outra colocação, que aqui eu não poderia deixar de chamar a atenção, nobre vereador Ivo, quero te parabenizar, meu amigo, um grande prazer ter você aqui como companheiro e pela atenção e pelo trabalho que você vem encabeçando para o bairro das Paineiras. Aí agora tendo aí um êxito no seu trabalho, que foi a colocação juntamente aí, fiscalização forte, trabalhando firme e apoiando sempre o Poder Executivo naquela situação, porque você viu que é uma demanda muito importante para aquele bairro e aqui a gente viu sucesso e foi realizado coisas que muitos de nós, muitas vezes, não acreditamos que aconteceria. E você, desde o começo, você confiou, está realizado, foi ligado às águas lá. A gente sabe que pode vir a acontecer alguns probleminhas de manutenção e tal. Hoje mesmo você estava me passando da ideia do projeto de colocar os 3 registros, porque se caso uma parte de baixo estourar um encanamento, fecha ali no meio do caminho, não precisa toda a população ficar sem água, mas parabéns, está realizado e que você continue favorecendo essa comunidade do bairro das Paineiras com unhas e dentes, como você vem fazendo. Parabéns, nobre colega. Marcos Joel também não poderia deixar aqui de parabenizar pela sua fala, principalmente quando você cita, nobre vereador, que além de cobrar, você também auxilia.
assim como a gente vê aqui o trabalho da Câmara. Isso mesmo, eu também pego suas palavras e tiro como exemplo, até mesmo tirando o tempo que você tem aqui de experiência nessa casa, que a gente não deve só cobrar, mas sim tentar auxiliar e ajudar, né? Independente de lado político ou de partido político, a gente é Redenção da Serra. E a gente deve lutar para o nosso povo sempre, e a gente, analisando tudo que vem acontecendo no nosso município, ainda dá mais vontade e muito mais prazer de estar trabalhando e vendo as coisas acontecerem aqui no nosso município. Quero trazer também aqui, bem rapidinho, não é segredo para ninguém aqui, o meu trabalho em prol das estradas municipais. É uma área do qual eu, desde o primeiro dia que eu tive a notícia que eu fui eleito vereador novamente, do que era uma situação do qual eu ia me empenhar, porque eu vi, principalmente, os 4 anos que eu fiquei fora dessa Casa de Leis, o quanto que a população de Redenção sofria com as estradas municipais, as rurais. Então, eu falei, se Deus quiser, agora vou fazer um trabalho, vou dobrar minha atenção nesse setor, vou conversar mais com os encarregados, mais com os prefeitos, e quero agradecer a atenção e as oportunidades e melhorias que o Poder Executivo propôs, não só com as ideias desse vereador, mas sim através dos encarregados Márcio e Pétios, do qual eles se dedicam muito em prol das estradas rurais municipais. A gente sabe das dificuldades de trabalho, a gente sabe da extensão territorial de estradas municipais que nós temos, e a gente sabe das dificuldades, até mesmo pelas condições, muitas vezes, financeiras que o município tem. Mas mesmo assim, está sendo desenvolvido um trabalho diferenciado, a gente sabe os pontos, principalmente as obras diferenciadas que foram realizadas em nosso município, e eu tenho certeza que a gente apresentando os documentos desse trabalho que está sendo realizado, o ano que vem, com certeza, conseguiremos mais verbas, conseguiremos mais atenção, principalmente do governo do estado, do qual vai fazer mais investimentos em nosso município, e a gente vai transferir esse investimento em melhorias para toda a população, principalmente da zona rural, do qual já pego o gancho, quando foi citado aqui, das obras que vem sendo realizada no centro da nossa cidade, através de uma emenda do qual o nobre prefeito Justimar conseguiu, através dos deputados André do Prado, e que de quase 5 milhões de reais que vão ser investidos no centro da cidade. Aí o pessoal da zona rural pergunta, mas qual o nosso benefício com esses 5 milhões, então, sendo que vocês vão fazer no centro da cidade? O benefício vem após, porque a gente está retirando, fazendo a troca desses broquetes por um mais evoluído aqui no centro da cidade, porque é uma verba para ser gasta em obra urbana, né? Mas esses que estão sendo tirados, estão sendo estocados no almoxarifado, no lugar de estocagem da gente, do qual a gente vai estar beneficiando todos os bairros. O prefeito Justimar, ele foi bem claro, a gente vai levar uma melhoria para cada bairro, ninguém vai ficar de fora. Lógico, a gente vai estudar qual o ponto, né, vai precisar mais emergencial dessa obra, qual morro que a gente sabe que toda vez que chove, o transporte escolar passa por um perrengue, e a gente vai estar conversando juntamente com o responsável do transporte escolar, para a gente poder estar pegando esses pontos e poder estar beneficiando e acabando, cada ano que passa, com pontos que estão sendo mais emergentes e dando mais riscos para a nossa população, para os nossos estudantes, e facilitando assim também o socorro da saúde. Quero desejar a cada um de vocês, agradecer a presença, que Deus abençoe e um bom retorno a cada um de vocês para suas residências. Boa noite. Para o uso da tribuna, pelo tempo regimental de até 10 minutos, vereador Wellington Sonei Alves. Passo a presidência para o vereador Geraldo para o uso da tribuna. Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, público presente. Antes de começar a minha fala, gostaria de agradecer a presença aqui do meu amigo Marildo Júnior, assessor do nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Se sinta acolhido aqui da nossa Casa de Lei aqui, que Deus abençoe pela amizade, pela parceria, e tamo junto.
Bom, vou começar minha fala hoje. Esse último dia 13 que passou, teve um convite aqui do Executivo, aonde que, quando recebi o convite para estar fazendo uma reunião aqui na Câmara Municipal, gostei muito, né, para que a gente tenha esse diálogo. E quando chegamos na reunião aqui, eu acredito com a grande maioria dos vereadores, fomos surpreendidos, né, que pela pauta que eles tinham colocado na reunião, era uma pauta que seria discutido sobre os futuros créditos adicionais, para a gente estar facilitando esse acesso, né, esse entendimento entre o Legislativo e o Executivo. Mas, de primeiro momento, eu até usei a fala, né, e voltei a repetir isso, que voltasse a acontecer novamente essas reuniões, reunião essa que foi a primeira do ano, né? Essas mentirinhas por aí, que esse projeto não era para compra de luzinha, para enfeitar a cidade, como estão dizendo por aí, né? Aos nobres colegas vereadores, não votaram a favor da compra das luzes para enfeitar a cidade. Então, gente, o projeto não era para essa finalidade. O projeto Natal de Luz era para a contratação de shows, né, que vinha através da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Embora todo o processo foi feito, a gente sabe, houve, né, alguns apontamentos, tanto do jurídico quanto da comissão, que constatou a inconstitucionalidade do projeto. Né, o nobre colega citou aqui, onde ele fala da calamidade e tal. Gente, não é só a calamidade. Né, tem os eventos fiscais. Então, poderia sim ser usado a dotação para alguma coisa, mas não para essa finalidade, que seria para a Secretaria de Cultura, para a festa. Né, a gente sabe que no caso de calamidade, ou melhor, né, de alguma coisa que aconteceu, vai ser decretado a calamidade pública, o governo estadual, o governo federal, eles têm por obrigação de nos ajudar. Então, esse recurso que fica lá na reserva de contingência não é só para esses eventos, os eventos fiscais, entre outras coisas que a gente vê, né, no dia a dia. Está tudo certo na prefeitura? Está tudo pago? Né? Então, gera uma dúvida para a gente aqui. Mas, infelizmente, a lei 5, isso mesmo, lei 5, o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu inciso 3º, a linha B, ela deixa bem claro, não é permitido. Então, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de fiscalizador, de legisladores que somos. Vereador, permite uma parte? Sim. Só para me atentar nesse assunto, que eu acredito que a grande maioria da população entendeu, porque quando a gente fala de reserva de contingência, fica bem fácil da população entender, porque como em outros discursos aqui, até a nobre vereadora Isabel falou, e o vereador Igor, Natal, todo ano tem. Chegou, a gente tem que se programar. É a mesma coisa nós sabemos que nós fizemos aniversário todo ano. E a gente não vai, quem quer fazer festa não vai se programar para uma festa, daí agora quer tirar de uma reserva de contingência, daí fala, mas por mais que não vai usar essa reserva de contingência, mas a lei não permite, por vários aspectos. Lei de responsabilidade fiscal, por vários aspectos. Então fica fácil falar. Né? Mas assim, o difícil é seguir a lei. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, o certo está se tornando errado. Né? O certo está se tornando errado. Porque, infelizmente, até mesmo eu não falo nem por questão política, né? Porque a gente está num extremismo tanto nos nossos dias atuais aí, que muitas vezes as pessoas sabem o certo, mas preferem calar, porque sabe que vai ter perseguição, vai ter conflito. Então, eu acho que agora a população e até mesmo a rede social acaba facilitando isso para todos, porque dá para todos saberem o que é certo, o que é errado, para cada um ter seu entendimento. E volto a dizer, a lei ela foi feita para ser cumprida. Obrigado, vereador. Muito boa explanação, senhor presidente. Então, só para concluir, essa emenda, então, ela não era para a compra de luz de Natal, para enfeitar a cidade. Só para deixar bem claro, porque senão depois
né, o pessoal sai de novo, falando novamente as mentiras, aí complica tudo. Sobre as emendas impositivas, o ano que vem, né, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né, a LOA está aí para aprovação, vamos ter que fazer algumas mudanças nela, e assim, né, se possível, a gente puder, né, enviar essas emendas impositivas para alguma associação, instituto. Eu quero deixar já aqui frisado e bem claro ao Instituto Santiana que pode contar com o meu apoio também aqui, que se for possível, vocês também receberão essa emenda positiva. Não é muito, mas ajudará muito vocês aí a desenvolver o trabalho que vocês vêm desenvolvendo em nosso município. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Para uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos, vereadora Isabel Cristina de Oliveira. Mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente, pessoal que nos acompanha de casa, uma boa noite. Eu gostaria de aproveitar a deixa do nobre vereador Denilson, falando sobre o Instituto Santana. No começo do ano também a gente teve uma parceria de estar indo lá, conhecer o Instituto, ver o belo trabalho que vocês fazem em prol da população, em especial em prol das nossas crianças. Então, eu gostaria muito de parabenizar o nobre colega por essa moção e estender também o meu apoio a vocês em tudo que vocês precisarem e, novamente, frisar o belo trabalho que vocês fazem com a parte de psicólogos que estão lá atendendo. A gente vê que a população vem tendo um retorno positivo, vem falando que está sendo bem tratado, que está sendo bem cuidado. Então, parabéns a vocês que se dedicam a cuidar do nosso povo. Agora, só seguindo, eu gostaria que o Serginho pudesse passar para mim uma imagem sobre a indicação que eu fiz sobre a rotatória, bem na entrada ali da cidade, bem naquele trecho ali onde tem aqueles arbustos. Tem uma dificuldade muito grande de quem vem sentido na atividade para entrar para a cidade aqui, que aqueles arbustos vêm obstruindo a visão, vêm dificultando, principalmente das pessoas que têm automóveis pequenos, os que vêm de caminhonete, caminhão, não tem essa dificuldade, mas eu gostaria muito de pedir ao setor responsável que, se possível, fosse retirado e replantado ali, colocasse uma jardinagem um pouco mais baixa, que não dificultasse a visibilidade dos motoristas. Agora, seguindo, também gostaria de falar sobre o campeonato municipal, que nem o nobre vereador Igor falou. Ontem a ambulância esteve no local, vem sendo um pedido que eu sempre estou cobrando aqui, então gostaria de agradecer e também estender esse agradecimento ao ex-vereador e também funcionário, o Dito Ramos, que ele tem feito ontem. Na verdade, ele começou a fazer a locução do campeonato e foi muito legal para quem acompanhou de casa. É bem mais fácil de você entender o que está acontecendo, de você saber quem são os atletas. Então, eu gostaria de parabenizar o Dito e quem também teve essa ideia, não sei quem foi, que continuasse. Eu acho que foi uma iniciativa bem legal e que, se possível, manter aí nos campeonatos também da quadra. E meus parabéns ao Dito e a toda a equipe de atletismo. E hoje são só essas as minhas considerações. Uma boa noite a todos. Vamos passar para o intervalo regimental de 15 minutos.
Sessão está reaberta. Vamos para a segunda parte da ordem do dia. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei número 33, 2025, do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Redenção da Serra para o exercício financeiro de 2026. O projeto está em discussão. Discute rapidinho, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, boa noite para o presente. Eu quero só fazer a leitura aqui bem rapidinho da mensagem justificativa desse projeto que nós vamos votar agora, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano 2026. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101, de 4 de maio de 2000, discutindo em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislação pertinente. Por fim, esperamos que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo. É que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Obrigado. Projeto está em votação. Aquele que for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos. Projeto de lei número 32, de 2025, do Poder Executivo, do Plano Plurianual PPA, 2026 a 2029. Projeto está em discussão. Senhor presidente, gostaria de passar uma mensagem justificativa. Essa mensagem justificativa exatamente é da PL, do projeto de lei número 32. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual de 2026 a 2029. Esse projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial o artigo 165 do parágrafo 1º da Constituição Federal, estando compatível com a estimativa de recursos financeiros do município. As diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, procuram sanear as necessidades mais urgentes do município, valorizando as características e peculiaridades locais. Por fim, esperando que essa matéria permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submeta a Vossa Excelência o projeto de lei do Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2026 a 2029. Projeto está em votação. Aquele que for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos. Vamos passar para a tribuna livre ao cidadão. Fará uso da palavra ao cidadão Felipe Ferreira Veríssimo, com o tema abordado: projeto de combate ao bullying contra crianças autistas nas escolas. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público presente e internautas. Bom, para ser bem sincero para vocês, eu não estava querendo mais me envolver com questões complicadas, assuntos mais complicados, que a gente já tem um trabalho com o Provida,
e nós estamos aí enfrentando novamente questão de aborto, essa questão bate na tecla e está sempre voltando. Então a gente já tem um trabalho aí, já tem problemas até para cima da cabeça. Mas foram me encaminhando vídeos, e a questão da inclusão. A inclusão é excepcional, um trabalho, né, abençoado. Hoje nós temos quase 900 mil crianças que são matriculadas no ensino aí público. Então o que acontece? Só que a pergunta básica que não cala é: a sociedade, ou as escolas, elas estão preparadas para essa inclusão? Então vou passar um vidinho aqui para vocês bem rápido, e eu acho que esse vídeo vai responder se a sociedade, porque inclusão também é um ponto bem claro. Quando a gente fala de inclusão, as pessoas já logo ligam à escola, né? Mas a inclusão, ela vai bem além da escola. A inclusão, ela é na sociedade. Então, eu vou pôr um vidinho aí, pedir para o Serginho fazer o favor, pôr um vídeo. Esse vídeo vai dar a resposta para vocês se a sociedade está preparada ou não. Isso aqui não é só bullying, isso é crime. Escuta isso. Sabe, eu tenho 15 anos, eu tô no 7º ano, eu rodei 2 vezes, eu sofro bullying, me bateram, eu caí no chão, cuspi no meu cabelo, eu tô sofrendo bullying há muito tempo, eu não quero ir pra escola, eu tenho medo deles, eu quero ficar em paz, porque eu não sou assim, eu sou muito legal, eu gosto de Hello Kitty, e eu amo minha mãe, eu amo ela. Desculpa, é que me machucaram, eu quero uma casa. Eu quero uma casa. Gente, ela não precisou nem dizer que ela tinha que dizer o nome, tudo. Ela fala o nome. Incrível. De saber que para uma filmagem é importante isso, né? Com essa idade novinha. Mas ela quer fazer direito, Luiz? Olha só. Ela quer ser advogada? Vai ser, com certeza. O dom da oratória já deu pra ver que ela tem, né, Luísa? Sim. É, isso aí. Não, ela logo conseguiu explicar que ela tinha autismo. Incrível. Obrigado, Serginho. Então, creio que esse vídeo responde por si próprio se a sociedade está pronta para receber um autista na escola. É só bullying. Então, isso é o que a gente vai combater. Hoje eu estou aqui, não por lado da inclusão do autista. Hoje nós estamos levantando um trabalho para o outro lado, a conscientização, porque falta demais a conscientização nas escolas, na igreja, na política, em casa, porque o autista, ele não é um doente, o autista é uma criança que vê o mundo de uma forma diferente. Então, se nós analisarmos, a inclusão, ela tem que ser via de 2 mãos. Ela tem que incluir a criança autista, mas, porém, todavia, temos que incluir a sociedade na visão do autista. Então, a inclusão é via de 2 mãos. Nós temos que nos incluir nessa situação, para nós não termos que ver mais isso aí. Isso aí é só um. Se vocês quiserem, põe mais 150 aí do que as pessoas me mandam. Por isso que eu resolvi comprar essa causa. Graças a Deus, a gente não chegou nesse nível em Redenção da Serra, e que nem chegue. Então, nós temos que partindo daqui, graças a Deus, nós temos apoio aí de 3 deputados, só que eu não vou ficar citando nomes, senão vão falar que a gente está fazendo campanha. Então, temos apoio de deputados, vereadores, o senhor João Carvalho, Natividade da Serra, não pôde estar aqui, ligou para a gente, presente, Jean Max, Cico Caetano, são vereadores que compraram essa briga com a gente, e tenho fé em Deus e acredito que os vereadores de Redenção da Serra vão abraçar essa causa, porque o ano que vem nós vamos estar desenvolvendo um trabalho dentro de Redenção da Serra, inclusive, né, agradecer a professora Neise e a Leila, que são coordenadoras desse trabalho. Elas fizeram uma parceria com a OAB, certo? Nós vamos estar aqui o ano que vem, vão vir o pessoal da OAB, vai estar um dia na cidade para orientar a população, e vamos ter um curso online. Esse curso vai ser só para mulheres, que vai instruir as mulheres que são aí abandonadas pelo marido, que tem filho autista. Então vai ser um curso online para mulheres, para elas saber que caminho tomar, que rumo tomar.
Então, é isso que a gente quer colocar dentro de Redenção o ano que vem. Temos 4 eventos montados já nessa linha, que depois a gente vai passar para vocês o que vai acontecer nessa questão. Temos que ter capacitação. Capacitação é uma situação complicada, porque você pega o conselho tutelar hoje, por exemplo, chega a beirar o ridículo do que certas coisas acontecem dentro do conselho tutelar. Eu fui fazer um seminário de direitos humanos e do ECA, né? O ECA tem o nome certo, para mim, minha opinião, ele já tem o nome certo. O ECA ele tem que ser revisto, para quem não sabe o que é o ECA, né? É Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na minha humilde opinião, tem bastante coisa boa, mas 80% dele, para mim, tem que ser revisto. A capacitação. Hoje, um conselheiro tutelar, por exemplo, se ele abordar uma situação de uma criança em pânico, sabe sentar, sabe aconselhar, sabe abordar? Essa é a questão que eu estou vendo aí. Me mandaram vídeo aí esses dias. O Cauã, o menino, vendendo pão para ajudar a mãe, o conselho tutelar foi para cima e impediu o menino de vender pão. A criança pega uma vassoura para varrer um chão, o conselho tutelar vai para cima e impede. Então, passou da hora da gente rever muitos conceitos. Porque esse país aqui, o Brasil, infelizmente, ele tem um conceito de começar a construir a casa pelo telhado. Casa não se constrói pelo telhado, se constrói pelo alicerce. E nós estamos vivendo capacitação versus humanização. A humanização ficou de lado, porque a gente vê aí, nós vemos o sistema de ensino hoje investindo fortunas, investindo em capacitação. Aí, a só capacitação, sabe no que termina? Vocês devem ter visto aí o vídeo da mulher em Florianópolis. Olha a sua cor. Discriminando a pessoa porque é pobre. Aqui em Florianópolis não tem pobre. Então você vê, é uma mulher capacitada, ela era braço direito da empresa que ela trabalhava. Só que aí e a humanização? Então, para mim, minha humilde opinião, um excelente profissional, ele começa no humano e vai para a capacitação. Porque ele pode ser capacitado o que for, mas para mim, se ele não for humano, ele nada, para mim é a mesma coisa. É a humanização, porque isso que vocês viram aí agora, derrubar uma menina no chão, machucar e cuspir na cara dela, porque é autista, porque é diferente, porque olha o mundo diferente. Para vocês terem uma ideia, eu fui numa escola, numa cidade, aí não vou citar o nome, com essa causa autista, porque nós trabalhamos com ela, com a inclusão. A mãe virou para mim e falou assim, desses termos, esse tipo de criança não pode estar misturada com as crianças normais. Como é que é? Vocês estão entendendo o que é a mentalidade que a sociedade tem? Por isso que essas coisas acontecem. Então nós temos que desenvolver um trabalho urgente de conscientização da sociedade. Da sociedade. Tá certo? Então, para encerrar, é isso que nós vamos desenvolver em Redenção da Serra. E rezo a Deus que Redenção da Serra acabe se tornando modelo para as outras cidades, para o Estado, para o Brasil, nessas questões, que se desenvolva muito bem, que capacite os professores, que capacite o padre, o pastor, o político, porque se uma criança autista tiver uma crise aqui dentro, nós vamos saber lidar com ela? São perguntas que nós temos que focar e responder, e assim vai, porque está aí, a miséria está instaurada. E para encerrar, eu quero colocar 2 alertas que estão acontecendo. Preste bem atenção nisso que está acontecendo pelo Brasil afora. Tem uma brincadeira, se pode chamar de brincadeira, rodando aí nas escolas, no meio das crianças e dos adolescentes, que chama quebra-crânio. Eu falo, na minha época, a brincadeira na escola era bafo, né? Bater figurinha. Ela consiste no quê? Olha a brincadeira. Põe a criança na frente, aquela velha história, e joga para trás. Aí o que está atrás sai, ela cai. E tem um outro ponto, que tem uma criança no meio e um de cada lado. Eles mandam a criança pular e eles dão uma rasteira. Já estou encerrando, tá bom? Então é isso, fica o alerta. E outro alerta, tá?
Tá rodando aí pelo Brasil afora também chocolate aí, ó. Cuidado com as crianças, quem tem criança aí, ó. Chocolate com agulha, com veneno. Então, para encerrar, eu falo para vocês, ó. Eu não tenho mais filho pequeno, quem tem, cuidado. Vamos alertar, vamos olhar, tá? Muito obrigado, agradeço ao presidente da Câmara pela oportunidade. E quero encerrar essa fala aqui, ó. Não sou político e nem quero ser. Nem quero ser. Eu luto pela causa. Eu sempre falo para todo mundo, eu sou servo de Jesus Cristo, servo da sociedade, lutando por um mundo melhor. Pela cidade que eu moro, pelo país que eu moro. Hoje eu estou em Redenção, amanhã eu posso estar na Bahia, na China, em qualquer lugar. Então eu vou ser servo. Leila e eu somos servos, a gente anda pela sociedade levando bem. Muito obrigado, Deus abençoe, valeu, e espero contar com todos vocês nessa luta em 2026 por essas causas. Vamos passar para as considerações finais. Aquele vereador que queira usar a tribuna. Não. Vai usar? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas presentes, público presente. Gente, o trabalho continua, né? E mais uma vez eu venho aqui dizer para vocês a nossa proposta de trabalho para o nosso município, que é isso que interessa para a gente. Então, manutenção de estradas e redenção da serra continua. Essa semana está entrando ali pelo bairro do Canoa Furada, indo até conhecido como a estrada do Celso Fubá. E as condições de estradas lá tinha muita reclamação. E chegando no Poder Executivo, automaticamente, ele já deu a ordem de serviço para os funcionários e eu estou acompanhando, como sempre. E o nosso trabalho é sempre isso. Vamos levar a melhoria para a nossa população, vamos lutar pelo bem da nossa população sempre. E aqui, na nossa humilde sempre, vamos defender o que é o bom para a população. E um adentro aqui bem rapidinho, né? Eu só queria deixar claro aqui que sobre a reserva de contingência, em transpor, né, a gente nunca estava falando que reserva de contingência tinha o dinheiro. Ela não tem um centavo na sua conta. Ela tem a dotação orçamentária. O dinheiro está na Secretaria de Cultura, onde a gente não tem a dotação orçamentária, a autorização de gasto. Então, a gente precisaria fazer essa transferência da dotação orçamentária para um lugar onde tem o dinheiro e não tem a dotação orçamentária. Tá? Então, é isso. A gente não está tirando recurso nenhum, dinheiro nenhum, porque até mesmo a reserva de contingência ela não tem dinheiro na pasta. Nada, nem um centavo. Mas ela tem a dotação orçamentária. Então, a gente queria fazer essa transferência da dotação orçamentária para um lugar que veio o recurso que está na conta da prefeitura e que seria usado. Aí, por causa da gente não ter essa dotação orçamentária, a gente não vai poder fazer uso dessa emenda estadual, a qual com certeza iremos perder. Boa noite, um bom retorno à casa de todos vocês. Boa noite. Tribuna continua livre ainda. Gostaria de usar a tribuna. Boa noite novamente. Eu só gostaria de ler aqui, que eu não posso deixar passar batido, que amanhã é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres, que se comemora no dia 25 de novembro. Comemora não, é uma data que não é para ser comemorada. Uma data que não é para celebrar, é para lembrar, é para agir. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada minuto. Violência que muitas vezes começa com palavras, depois com controle e pode terminar de forma trágica. Violência contra a mulher não é só agressão física, é humilhação, é ameaça, é controle financeiro, é perseguição, é abuso psicológico e sexual. Se você, mulher, está vivendo isso, você não está sozinha. Peça ajuda, denuncie
Existe rede de apoios prontos para acolher. Ligue 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher, ou 190, Canal de Emergência da Polícia. Fazendo um chamado urgente, a violência precisa acabar. É uma mudança que começa quando cada um de nós escolhe nos calar. Pela vida de todos nós, dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uma boa noite a todos. Senhor presidente. Primeiro, eu quero deixar aqui os parabéns ao trabalho do Instituto, né, que foi merecedor aí da moção que recebeu, e fiquei sabendo do trabalho deles, de tantas crianças que atendem, né? Então, parabéns à casa, parabéns aí à proposta do vereador Denilson. E triste, né, porque em relação ao que foi se falado, que em relação ao PL, ao projeto, né, como se diz, vão dar o fim, mas só que também nós perdemos, ou seja, o município, foi uma luta. O vereador Denilson sabe, quando a gente foi para pedir, né, os R$200 mil para a deputada Dani Alonso, né, e teve essas divergência de plano de trabalho, demorou, e quando chega um recurso no município, é difícil a documentação. A gente viu na época o trabalho que foi do Divanir, né? E para que a gente, de mudança de plano de trabalho, com isso passou-se o tempo e chegou no estágio que chegou. Mas o que eu quero dizer aqui é que, na última, até onde eu sei, senhor presidente, que na última reunião, que eu cheguei, a reunião já tinha sido começado, né? Realmente estava todos aqui, só advogado tinha 3. 2 da prefeitura, tinha toda a assessoria da Câmara, né? E sinceramente, no meu entender, junto com o prefeito, estava todo mundo aqui. No meu entender, no meu posicionamento, pelo menos só no que eu entendi, né, é que aqui ficou meio que acordado, né, de aonde se dizia, né, a omissão, a prefeitura ficou incumbida de satisfazer a comissão, ou seja, logo após foi-se entregue um documento na casa pela prefeitura, né, foi protocolado, ou pelo menos sim, ficou, né, o combinado de, com esse protocolo, né, foi onde eu entendi, né, com esse protocolo da prefeitura, e isso iria sanear a dúvida da doutora e, após a doutora, conversar com a comissão. Então, eu entendi isso, que eles iam ver, isso não significava que automaticamente o projeto saía, né, o projeto voltava à tona. Não, mas isso que ficou combinado. Bom, depois eu também tive a ciência que o protocolo veio, que a prefeitura foi, entregou o protocolo, né, protocolou aqui. Agora, até aí, eu vi o silêncio, ou seja, eu também não perguntei à comissão, também não perguntei para o presidente, né? Tipo, só pergunto, e daí, o que aconteceu, o que poderá acontecer? E hoje a gente surpreende, né, com a fala aqui do presidente.